que eu tenho que ir ao vaso. Por que o vaso sanitário não tem que chegar em mim? Aí eu arrumei uma outra maneira de se usar o vaso sanitário. Eu disse para mim, eu posso trazer o vaso sanitário para minha altura. Aí eu trouxe o vaso sanitário para minha altura, que era um vaso sanitário de criança, botei uma pedra na fiz um negócio arrumado, no menor espaço possível dentro da minha casa. Eu tinha que provar para a sociedade que nós podíamos ter o direito de ter um banheiro adaptado sem precisar de muito espaço, ou seja, poderia ser feito num box. Entendeu? Aí eu fiz aquele banheirinho, foi um sucesso danado, e aí eu falei, o que adianta ter feito um banheiro se a sociedade não puder usar isso? Aí eu registrei o banheiro no Conselho Regional de Engenharia, está lá registrado, mas eu liberei para todo mundo. E aí, quando eu era ativista do movimento, eu criei um site, divulguei isso no país inteiro. Como eu fui diretor da Associação Brasileira de Estabilizados durante muitos anos, a associação me deu um apoio. Eu nos manuais a construção do banheiro adaptado. Ele hoje é uma norma, é uma sugestão da norma técnica para a construção do banheiro. E a partir daí, gente, isso foi agregando valor, porque os arquitetos chegaram com aquela capacidade de criar o novo, de fazer as coisas de uma maneira diferente, olhavam o meu projeto e já sabia que o segredo qual era? Era tirar o vaso do chão. Aí todo mundo foi emprestando uma melhoria. Hoje nós temos banheiros aí feitos em Portugal, no Brasil mesmo, são espetaculares. O que foi feito no Supremo, foi inaugurado esse ano, ele na verdade é todo de aço inoxidável, viu? Lindo. Então, essa parte da missão é cumprida. E a missão aqui em Maricá, gente, foi muito difícil. Foi. Nós começamos, eu cheguei e eu em 2005 tinha feito o banheiro. Na época, os governos eram outros, as mentalidades eram totalmente diferentes, e Maricá dizia que aqui não dava atendimento para a pessoa construída. Eu falei, como não? Por que a gente não tem direito a ter acesso a pelo menos os materiais que nós não temos condição de comprar? Porque não existia, nós não tínhamos acesso. Aí nós começamos a lutar, eu fui lutando com os meus amigos, nós fomos nos juntando, eu criei a Associação da Sanitária de Maricá, funcionei na Fundação Leão 13, e lá na fundação nós ganhávamos, eu pedia ao Brasil inteiro que ajudasse a gente, eles doavam bolsas coletoras, eu atendia o pessoal terças e quinta-feira, eu era estomoterapeuta, mas não tinha 10% da competência dela. Mas eu atendia aquele pessoal, e dava bolsa, e chegava a gente chorando, e um achava que tinha que dar de qualquer maneira, e a gente se via lá. Trabalhávamos muito porque a Fundação Leão 13 deu um apoio. Mas aí eu conheço um pouquinho e comecei a brigar, na época, com aquela prefeitura. Entrei com a primeira ação, entrei com a segunda, entrei com a terceira, entrei com a quarta, entrei com 23 ações contra a Prefeitura de Maricá. Ganhamos todas, inclusive em instâncias superiores. Aí no final, o defensor público, chegou um defensor público de Maricá, me conhecia, eu montei com ele uma ação superjudicial coletiva e nós ganhamos uma ação civil pública contra o município de Maricá. O governo atual presta um excelente serviço. A gente tem muito que agradecer por eles terem aceitado isso, porque o governo, quando brigava no passado, não estava fazendo a parte dele, estava defendendo o dinheiro que era público. Por que eu ia dar o dinheiro público, eu ia gastar com os autorizados? Sabe por que eles eram autorizados? Não. Ele não queria fazer isso, então ele não queria dar. E a gente foi ganhando. Quando nós ganhamos a ação civil pública, ficou instituído que a partir daquele dia, nenhum ostomizado que vivesse em Maricá poderia deixar de receber todos os seus materiais e suas bolsas coletoras. Aí chega essa princesa. A princesa chega administrando o serviço, aí eu agradecia, porque estava muito cansado, porque eu trabalhava fazendo isso no Brasil inteiro, era uma loucura. E aí a gente eu fui me afastando, a gente, em 2014, ela já chegou com vontade, a gente ficava muito junto, conversava, discutia, brigava, era uma coisa dura. E aí a gente desmontou a nossa associação, nós demos baixa na associação, e eu continuei brigando pelo nacional. Foi aí que a gente conseguiu que os planos de saúde dessem as bolsas coletoras. Vou dar uma dica dos planos de saúde. Eu consegui forçar e colocar na lei que os planos de saúde seriam obrigados a dar bolsas coletoras. Nós conseguimos, brigando também
que nós fôssemos considerados pessoas com deficiência. Isso trouxe muito problema, porque as pessoas não aceitavam dizer, eu uso uma bolsa coletora, eu sou pessoa com deficiência. Não, é porque nós vivemos numa sociedade que todas as pessoas precisam ser tratadas de formas iguais. Não importa se eu sou branco, preto, azul, amarelo, se eu tenho uma ostomia, se eu não ando direito, todos nós temos direito, todos nós pagamos impostos. Se nós comemos, nós pagamos impostos, nós temos direito. E aí a gente estava mostrando para a sociedade que nós existíamos. Com todas essas diretrizes, até o banheiro se transformou num monumento. Porque hoje a pessoa chega no aeroporto, quando ele sabe que tem um banheiro, ele pergunta, o que é isso? Para que serve isso? E aí alguém tem que explicar para ele, olha, tem um povo aí que usa uma bolsa coletora, que precisa... mas por que o ostomizado precisa parar em vaga especial? Porque o ostomizado não controla o fluxo dele. Então, se ele parar num lugar, chegar no lugar para ir numa empresa e tiver que ficar muito tempo numa fila e encher a bolsa, ele descarrega onde? Então, esse homem, ele tem o direito sim de ter uma vaga especial, porque ele precisa ter um deslocamento às vezes muito rápido. E isso acontece também quando a gente chega no hospital que precisa de um atendimento. Às vezes você está numa situação, você está com uma diarreia. Como é que um ostomizado com diarreia vai ser atendido no hospital e vai ficar esperando lá 1, 2 horas? Ele precisa de prioridade. Entendeu? Então, gente, foi isso que nós conseguimos. Nós fomos brigando pela prioridade, lutando por todas as coisas. Aí hoje, quando eu recebo esse panfleto aqui, eu me encho de emoção. Eu estou ficando velho, estou com 70 anos. Tá? Foi difícil. Tenho uma doença inflamatória intestinal, quer dizer que é desde sempre que eu venho sofrendo. Aí quando eu vi aqui falar da nossa Abrazo, né? Aqui falar da Abrazo. A Abrazo hoje, gente, infelizmente, mudou o tempo em que as pessoas amavam uns outros de verdade, o tempo em que as pessoas queriam zelar pelo outro, tratar do outro. Nós entendíamos que nossa existência só seria possível e só seria prazerosa se existissem outras pessoas. Não há nada melhor do que poder servir ao próximo. Nada. Psicólogas, enfermeiros são felizes, porque a cada vez que você contribui para o bem-estar do outro, ele emana, né, na sua direção uma série de energias positivas e que trazem para a gente bem-estar. Como é que eu consegui sobreviver tanto tempo? Eu sobrevivi. Entendeu? Então, já que eu estou tratando com sobreviventes, eu quero, antes de tudo, dizer para vocês que eu amo cada um de vocês, porque vocês são humanos. Nós somos muitos nessa luta. Muito obrigado por